A figura de Tiradentes é uma das mais representativas do Brasil. Joaquim José da Silva Xavier lutava contra impostos cobrados pela coroa portuguesa e teve um fim trágico ao ser sentenciado pelo crime de lesa majestade. O Tiradentes esteve envolvido com outras figuras proeminentes das elites de Minas Gerais. A gente está falando aqui realmente de um movimento que surge no âmbito das elites, das pessoas mais ricas e mais instruídas da antiga capitania de Minas Gerais, e que se opunha à política tributária do Reino de Portugal para as Minas, né? Eles alegavam o perigo da derrama. A derrama era uma cobrança sobre bens pessoais até atingir o quinto, né, que seria 20% de tributos devidos à coroa. Informado sobre o levante do qual Tiradentes participava, Joaquim Silvério dos Reis escreveu uma carta de delação enviada ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barcarena. O imposto até foi suspenso, mas os participantes do grupo foram presos. Então, o que se fala hoje sobre Tiradentes é principalmente sobre o mito republicano que se criou sobre o agente histórico. Tiradentes foi uma personagem importante nas Minas Gerais do final do século XVIII, esteve envolvido na Conjuração Mineira, também chamada de Inconfidência Mineira, mas a mitologia que se criou em torno dele, de um Cristo republicano, alguém que morre pela causa republicana, terminou sendo muito maior do que o agente histórico. Houve outros personagens muito mais importantes dentro da Inconfidência Mineira do que o próprio Tiradentes, mas em razão da mitologia que o regime republicano criou sobre ele, que seria esse Cristo, ele sobe a um cadafalso, é um homem barbudo, quase a similitude mesmo de Jesus Cristo. Também traz a memória do traidor, do Judas republicano, que seria o Silvério dos Reis, que veio passar seus últimos dias no Maranhão e aqui morreu. Mal visto na região sudeste brasileira, que ainda nem tinha tal denominação, Silvério fugiu para Lisboa e retornou ao Brasil em 1808, junto com a coroa portuguesa. Ele veio para o Maranhão por medo de represálias em cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, próximas de onde a Inconfidência Mineira ocorreu. O local escolhido? São Luís, que tinha pouco contato com as outras regiões brasileiras. Ele vem para o Maranhão. E por que para o Maranhão? Porque o Maranhão era um grande núcleo português na América, né? Tanto que mais à frente o Maranhão vai ser a penúltima das capitanias a aderir à independência, né? A adesão do Maranhão à independência com quase um ano de atraso, entre aspas. Por quê? Por causa da grande presença portuguesa no Maranhão. E aqui Silvério dos Reis foi muito bem recebido, diferente do que seria nas Minas ou no Rio de Janeiro, onde sua vida corria risco. Que esse núcleo português, esses casarões portugueses, presença portuguesa muito marcante, e o Maranhão muito fiel, especialmente São Luís, muito fiel à coroa portuguesa. Silvério dos Reis ele morreu aqui no Maranhão e foi sepultado na igreja de São João. E até a década de 1970, o seu túmulo, próximo ao altar, poderia ser visitado, né? Havia uma lápide indicando o sepultamento de Silvério dos Reis, mas em reformas sucessivas que a igreja passou, essa lápide, como outras lápides, também foram removidas. Foi removido o ossuário da igreja de São João, se perdeu o lugar de onde os seus restos mortais descansavam. Mas provavelmente ele ainda se encontra na igreja de São João, porque foi construída uma vala comum, uma cova comum, para os ossos que se encontravam naquele templo. Não existe mais a marcação, mas essa vala está lá aterrada, próximo ao altar, e provavelmente Silvério dos Reis ainda está em São Luís do Maranhão.